Meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Nós vamos continuar a nossa exposição no Evangelho de João. Chegamos ao capítulo número 8. Então peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 8, os 11 primeiros versículos dessa passagem. Vamos ler, meus irmãos, forma alternada, amém? Vou começar, peço que os irmãos leiam os versos pares. Diz assim a palavra do Eterno. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por essa manhã preciosa, onde o teu povo reunido se alegra, cantando as verdades do Evangelho, se alegrando com as bênçãos derramadas sobre o teu povo e também se entristecendo com as lutas dos santos, porque também são as nossas lutas. Mas obrigado porque temos a tua palavra. A tua palavra que nos traz alento quando a nossa consciência nos golpeia, quando o inimigo nos acusa e quando os nossos pés tropeçam. Obrigado porque temos em Cristo Jesus somente um juiz misericordioso, que, sabedor das nossas faltas, mesmo assim nos estende o seu perdão. Que possamos nos apropriar das tuas bênçãos, Pai. Que possamos, Senhor, estar atentos, Senhor, para as armadilhas infames do diabo e do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Há vídeos que circulam na internet sobre um juiz lá dos Estados Unidos chamado Frank Caprio. Ele faleceu, acho que aos 85 anos, e há recortes de julgamentos nos quais esse juiz, com um coração muito brando e misericordioso, estende aos réus sentenças não tão pesadas como eles de fato mereciam. Esses vídeos, talvez vocês já tenham visto por aí, viralizando, ele trata sobre esse Frank, que é um juiz que faleceu, como eu falei para vocês, e é muito marcante a sua leveza, sua empatia, e ele tinha um lema que carregava consigo,
ele dizia assim: não uso distintivo por baixo da toga, uso um coração. Por baixo da minha indumentária de juiz há um coração. Ele está querendo falar que ele era um juiz misericordioso. Algumas coisas, de fato, eram sentenças, crimes mais leves, mas eram interessantes. Por exemplo, uma mãe solteira com a criança pequena comparece ao tribunal e, devido a uma infração de trânsito, depois de Capri ouvir a situação dessa mulher, dispensou-lhe a multa. Outro caso muito emblemático trata sobre um idoso de 96 anos que, ao conduzir o seu carro levando o seu filho para um tratamento de câncer, ele acabou também cometendo infração de trânsito e, ao ouvir a situação, o juiz Frank compreendeu e ficou surpreso, perplexo, como um pai de uma idade tão avançada ainda tinha esse vigor e esse cuidado de levar um filho a um tratamento. Então ele dispensou aquela multa. Outro caso trata sobre um veterano de guerra que, depois de ser multado, estava passando por uma condição financeira bastante difícil. E o juiz Frank, reconhecendo os seus serviços prestados, também lhe prestando uma certa honra, ele reduziu significativamente a multa desse veterano de guerra. E aí tem outros e outros casos. Mas qual o lema dele? Isso. Não uso um distintivo por baixo da toga, uso um coração. Eu pergunto a vocês conhecem outro juiz assim? Vocês conhecem algum outro juiz que, sendo por demais misericordioso, sabendo das nossas faltas, e ora que não foram somente pequenas infrações de trânsito, não foram pequenos tropeços, mas sabendo todos os nossos pecados, conhecendo o nosso coração vil, conhecendo todos os nossos tropeços, as intenções do nosso ser, e antes de vir a palavra à nossa boca, ele já sabendo das condições do nosso coração, ele ainda é capaz de nos estender a sua misericórdia. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem. Nós estamos falando de Cristo Jesus. Nessa passagem que nós lemos, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos nos deparar com uma situação bastante interessante, porque há uma mulher pega em flagrante adultério, há um tribunal que é armado para não somente acusar essa mulher, mas com as intenções muito piores, que eram de pegar Jesus em algum pecado, né? Fariseus e escribas estavam nesse levante, nesse intento, isso já é coisa antiga. Se você começou a ver conosco o Evangelho de João, vê que, vez por outra, eles estão ali no encalço de Jesus. Mas, por fim, nós vamos ver um juiz, por demais, misericordioso. A gente se encontra em duas dessas situações. Nós nos encontramos como pessoas que são pegas em flagrante pecado, e com pessoas que muitas vezes armam o seu próprio tribunal, com suas próprias leis rigidíssimas, tentam incriminar alguém. Seja de um lado ou de outro, nós podemos nos achegar ao santo misericordioso juiz, que é Jesus Cristo. Vamos até ele? Eu espero que vocês encontrem misericórdia, nós encontremos misericórdia por parte desse juiz. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que há um juízo incontestável aqui. Há um juízo incontestável. Porque, meus irmãos, esse texto começa como uma continuidade daquilo que nós vimos no capítulo de número 7. Há uma festa dos tabernáculos, uma festa bastante celebrada em Israel, na qual o povo judeu ficava durante 7 dias ali em tendas para relembrarem o grande livramento do Senhor ali no Egito. E eles estavam ali celebrando, e durante esses festejos o povo se reunia, o povo adorava e o povo se alegrava. Jesus ele é encorajado pelos seus irmãos a ir até Jerusalém. Jesus ele fica não querendo cair nessa pilha, porque o argumento
dos parentes era: se você quer ser conhecido, você precisa ir para o epicentro. É lá onde as coisas acontecem. Jesus resiste, porque não era esse o intento de Jesus, porque ainda não era chegado seu tempo, mas durante a festa ele sobe, a festa dos tabernáculos, ele vai ao templo. Lá há uma tentativa de prisão. Lembra que nós vimos no último domingo que há uma guarda, a polícia do templo, os fariseus, eles enviam aquela ordem, aquele mandado de prisão contra Jesus. Quando os soldados escutam Jesus falar, eles se desarmam completamente. E eles voltam até os fariseus, e os fariseus assim: cadê o homem? Eles disseram: a gente nunca ouviu alguém falar como esse homem. E ali, ainda durante esse período, que Jesus ele sobe, vai para o Monte das Oliveiras, verso 53, cada um foi para a sua casa. Enquanto cada um vai para a sua casa, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ali descansar. Era um lugar onde Jesus passava muito tempo, ali no Getsemane. Quando der de madrugada, ele volta para o templo, verso 2, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus está aqui ensinando àquela multidão. Mas o que é que ocorre, meus queridos? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Durante aquele ensino, durante aquela ministração de Jesus, há um fato, há um tumulto ali, porque fariseus, porque escribas estão levando uma mulher que tinha sido pego em flagrante adultério e tinha levado ali para Jesus julgar. Na verdade, eles já tinham julgado tanto aquela mulher quanto o próprio Senhor Jesus. E aqui a gente já consegue perceber uma lição, que nós veremos que os argumentos aqui dos fariseus são pueris e as intenções são malévolas. No entanto, há uma coisa que precisa ser destacada. Enquanto o povo de Deus se reúne, enquanto o povo de Deus ensina, enquanto o povo de Deus adora, há questões que precisam ser tratadas. Imaginem só, se nós fôssemos perfeitos, nós não teríamos absolutamente que tratar aqui senão adorar o Senhor. Melhor dizendo, nós não estaríamos aqui, nós já estaríamos na glória do eterno, cantando ao Senhor para todo sempre, porque lá não adentrará pecado. Pecadores sim mais redimidos, totalmente santificados. Mas desse lado de cá, nós ainda estamos sujeitos a tropeços e a falhas. A disciplina é algo importante e faz parte do ensino de Cristo para a igreja. É claro que essa disciplina pode ser usada para fins de vingança, de legalismo e mesmo de forma exagerada e pecaminosa. É fato. Mas a sua prática, eu digo, irmãos, é indispensável para a igreja. Um pai pode dizer orgulhoso sobre o seu filho: meu filho nunca mereceu ser disciplinado. Você já ouviu alguém fazer isso? Ou você mesmo pode dizer assim: meu filho nunca mereceu ser disciplinado. Aí você pode dizer assim: rapaz, ou esse menino é santo, porque meus filhos são, né, você pode dizer, meus filhos são umas pestinhas. Meu Deus. Ou esse pai é perfeito, o seu rigor e a sua forma de ensinar foi tão eficaz que foi capaz de produzir uma pureza pré-queda adâmica. Ou então, esse pai é míope. Ele não consegue perceber as falhas que há no caráter do seu filho. Na igreja, meus irmãos, não é diferente. A falta de disciplina pode ser a evidência de uma igreja perfeita, mas vocês já sabem que não é. É evidência de uma igreja que não trata do pecado. Ou de uma comunidade desatenta. E, na pior das hipóteses, uma igreja conivente com o erro. Vocês lembram do que aconteceu com a igreja de Corinto? Onde havia pecados na igreja de Corinto e o pessoal estava tudo, não, está tudo bem, legal, massa, tal. Aí Paulo vai dizer, como é que é? Aí manda uma carta para a igreja de Corinto dizendo assim, olha, o que é que está acontecendo? Por isso nós precisamos de quem? Do Espírito Santo,
Precisamos da palavra de Deus para nos abrir o entendimento, para abrir os nossos olhos. Não é assim que acontece com a gente também. Muitas vezes nós estamos numa vida relapsa, namorados com o pecado, e de repente os nossos olhos se abrem. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo da vida? Acontece. Uma das marcas da igreja saudável é a disciplina do Senhor. Então, essa é uma marca importante e saudável. O pecado aqui é um pecado flagrante. Os mestres da lei, fariseus, chegaram quebrando a aula de Jesus, trazendo essa mulher pega em adultério, e a palavra é apanhada, ou seja, assim, foi um flagrante. Não foi que me disseram. Às vezes as pessoas dizem, eu ouvi falar, né? Não, eles viram. Alguém viu. E era um tipo de pecado horrendo. Mas as circunstâncias pelas quais esse pecado foi cometido assim, foi assim, triste. Porque aconteceu durante uma festa. Qual é o nome da festa? Vocês esqueceram? Festa dos Tabernáculos. Esse é o contexto, tá bom? Está vendo uma festa. A festa durava quantos dias? 7 dias. E o pessoal, eles armavam as tendas e se divertiam e brincavam e tal e tal. E num desses momentos aconteceu que essa mulher cometeu um pecado. Em pleno período de festa, uma festa sagrada. É como se você saísse da EBD e entre a EBD e o culto da noite você fosse cometer um pecado. Meu Deus! Já aconteceu isso? E é isso que está acontecendo nessa situação. Enquanto os israelitas celebravam a esse tropeço, não estamos isentos, irmãos, do pecado. Por isso precisamos estar atentos. Qual é a sentença? Verso 5, a parte A diz assim: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Essa era a sentença. Olha, esses juízes que não têm coração debaixo da sua toga diz assim: eis aqui, ó, há um crime e há uma sentença. E essa mulher aqui precisa ser apedrejada. Fizeram-na ficar de pé no meio de todos. Veja que coisa ultrajante, veja que coisa humilhante. Porque isso não é prescrito na lei, que essa mulher tivesse que ser exposta de maneira pública, assim, achincalhada. Não, não era. Não está prescrito isso na lei. Mas os fariseus queriam mostrar uma situação e queriam levar Jesus a uma própria situação vexatória que ele deveria ter uma atitude. Se fosse algo velado ali, Jesus podia dar uma resposta, e aquilo não iria servir para incriminar Jesus, é o que está em jogo aqui, tá bom? Mas aí é algo público, para que Jesus pudesse se posicionar. Mas essa mulher está sendo exposta. E vocês percebem como o pecado nos expõe? Não é isso que acontece? Nos expõe à culpa, nos expõe ao medo, à vergonha. Tudo isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Primeiro casal que sentiu-se culpado, ficaram com medo, se esconderam, né, atrás de um arbusto, e depois também ficaram com vergonha. Mas isso acontece conosco. Você pensa nessa cena aqui, como ela é triste? Eu contei já essa história alguma vez aqui na igreja. Na minha época de faculdade, tinha um rapaz lá apresentando no PowerPoint um trabalho, um seminário, e aí pessoal, por favor, traga aí seu material. Ele colocou um pendrive no notebook, e aí ele começou a procura pasta ali, cadê o arquivo, vai, não vai, abre, todo mundo assistindo, que nem vocês estão me vendo aqui, né? E tal, só não estava sendo transmitido pela internet. Daqui a pouco ele abre uma pasta que está dentro de outra pasta, numa subpasta, e aí ele abre uma imagem assim, conteúdo sexual explícito, vergonhoso. E eu estava ali, eu disse, meu Deus, eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui. Eu não quero. E todos ficaram perplexos. Esse rapaz ficou totalmente destreinado. Culminou com a transferência dele. Ele não teve mais cara para olhar para os outros.
por um lado, o pecado deve nos causar vergonha mesmo. Por quê? Senão você vira um crente sem vergonha. Mas, meus irmãos, como diz o pastor Augusto Breiner, ele diz assim, há uma coisa muito pior do que o pecado revelado. Sabe qual é? O pecado não revelado. Porque quando um pecado é revelado, ele é tratado. Não é verdade? Porque quando nós estamos às escuras, e Jesus vai falar nesse contexto que ele é a luz do mundo. Veja como está, assim, tudo encaixado aqui. Então, essa mulher viveu ali, talvez fosse uma prática, um pecado, um desvio momentâneo, pontual, talvez fosse um modus operandi, talvez fosse uma prática já bem conhecida dela, e ela, eu estou falando ela, mas tem outra parte envolvida, viu? Porque se ela adulterou, tem um indivíduo aqui que não aparece. Né? Veja o juízo parcial aqui desses juízes sem coração. Mas veja, meus irmãos, que nós estamos sujeitos a falhas e quando elas ficam escondidas, o nosso coração vai se acostumando. Mas quando é exposto, você tem a chance de ser trabalhado por Deus. Todas as vezes que eu passo ali no Mercadinho Estrela, eu me lembro do presbítero Edivan. Por quê? Uma vez eu cheguei no Mercadinho Estrela, ao invés de estacionar do lado certo, eu estacionei do outro lado. Vi outros carros, parei lá e tal. Aí, lá no Mercadinho, fazendo minhas compras tranquilamente e tal. Aí o presbítero disse assim, pastor, opa, presbítero, aquele carro é seu? Aí eu disse, sim, senhor. Está pago, quitado. Ele disse, é porque o senhor estacionou do lado errado, o senhor viu? Aí eu... Todas as vezes que eu passo, a maioria das vezes que eu passo no Mercadinho Estrela é como se eu visse o presbítero Edivan. Que não, pastor. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Porque, meus irmãos, quando o nosso erro é exposto, nós somos constrangidos, mas isso acaba em bênção. Obrigado, presbítero, pela bênção. É ou não é? O pecado vai nos acostumando, o pecado se alimenta das trevas. Mas quando vem a luz, o nosso pecado é exposto, ali a chance de redenção. A redenção para a humanidade começa quando Deus olha para Adão e Eva, eles estão escondidos. E Deus diz assim, onde é que vocês estão? Saiam da escuridão, eu quero vocês na luz. Deus não quer você na escuridão. Deus quer que você viva na luz. Por quê? Porque você é filho da luz. Amém, meus irmãos? Mas há um tribunal injusto aqui. Os corações desses juízes estão corrompidos, imundos. Como eu falei para vocês, há uma exposição aqui, um espetáculo totalmente desnecessário. Eles trazem essa mulher, como diz o versículo número 3, né? Faz ela ficar de pé no meio de todos. Eu pergunto a vocês, nos perguntemos, irmãos, a nós mesmos nessa manhã, será que nós temos sido razoáveis na aplicação da disciplina? Quando nós repreendemos, veja, a vida cristã é uma vida de repreensão, não é? Nós estamos sendo admoestados uns pelos outros. Quando você vem aqui para a pregação, você podia ficar em casa bem tranquilo, mas vem aqui escutar carão do pastor. E nós também somos admoestados, em particular, em grupo, na igreja. Esse é um ambiente onde os nossos pecados são tratados. Glória a Deus por isso. Mas será que a nossa forma tem sido razoável? Em casa, como tem sido a disciplina dos nossos filhos? É para mostrar quem manda nessa casa? Será que quando chamamos a atenção de algum irmão na igreja é para mostrar que aqui não é a casa da mãe Joana? Eu não conheço a mãe Joana, mas deveria ser uma casa bem libertina. Os meios para que uma disciplina, uma exortação alcance o seu propósito, eles devem ser bem observados. Se você quer alcançar o coração de alguém, você precisa ser justo, mas misericordioso.
Você não pode ser movido por sentimentos escusos. Eu quero ser o certão da história, ou perfeito, então eu falo a verdade mesmo. Eu falo a verdade. Você usa isso como uma virtude, mas você fala sem piedade. Você fala sem misericórdia. Você quer mostrar a sua verdade para os outros e você quer sair como baluarte da justiça. É isso que você faz? Pois não é assim que a verdade deve ser usada, mas com piedade. Jesus, o juiz justo aqui, ele era o único nesse cenário capaz de proferir uma sentença perfeita contra essa mulher. E não somente contra ela, mas contra todos. Mas ele não faz, nesse momento e dessa forma. Essa justiça é parcial, porque em Deuteronômio 22, 24, diz que nesse caso de flagrante adultério, os dois deveriam pagar a sentença. Os dois. Aqui só temos um. Por que está acontecendo? Porque há uma intenção oculta nos corações. Só que o autor, que ele é onisciente por causa do Espírito Santo, que sabe todas as coisas, e revelar a João, ele diz no verso 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Verso 6 diz o quê? Leiam, meus irmãos, por favor, verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. É o verso 6, isso. Né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Qual era a intenção deles? Tentando para terem de que o acusar. Essa palavra tentar, ela no original significa justamente isso. É fazer Jesus pecar. É uma armadilha, é uma casca de banana, é uma bravata aqui. Esse era o intento. Por quê? Porque Jesus ele estava aqui numa situação desconfortável. Porque, por um lado, o sistema religioso judaico ele não tinha autonomia para proferir essa sentença, essa pena capital, não tinha. Quem tinha essa prerrogativa era Roma. Ora, então, se Jesus, a lei diz assim, apedreja, a lei diz apedreja, mate-a. Eles estavam ali, Jesus estava cometendo um crime contra Roma. Por outro lado, se Jesus ele fica calado de alguma forma, ele poderia ser acusado de conivência e também iria ser pego contra a lei de Moisés. Você está quebrando um mandamento. Ou seja, Jesus poderia ser acusado de ser uma pessoa libertina e entrar em descrédito ali perante os judeus e também ser levado ao sinédrio, dizendo assim, olha, ele foi contra a lei de Moisés. Vocês lembram que esse é o argumento circular, repetitivo dos judeus, tentando, olha, ele foi pego, ele quebrou a lei de Moisés. Se era no sábado onde Jesus fazia lá operar os seus milagres, eita, olha o que a lei de Moisés diz. Então essa era a ladainha enfadonha dos judeus. Mas como a pergunta aqui não é honesta, e olha que havia um pecado aqui, lembre-se, é uma quebra do 7º mandamento, há de fato isso. Mas Jesus, sabendo o intento dos fariseus, qual é a resposta que Jesus faz? Dá àqueles homens? Qual o discurso? O silêncio. O silêncio. E essa é uma resposta eloquente de Jesus. Primeiro aqui nós podemos aprender de Jesus muita sabedoria, né? Não dá uma resposta na hora. Você é daqueles que assim, falou, já tem um argumento pronto. Eu respondo na hora. Eu não levo desaforo para casa. Quem é que não leva desaforo para casa? Ninguém. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Né? Mas a mulher falou, você já tem uma resposta. O homem falou, a mulher já tem uma resposta. No trabalho, você é o quê? Eu já tenho uma resposta pronta. Jesus está sendo provocado, irmãos.
Meu Deus, um homem totalmente justo, totalmente santo, com as melhores intenções. Ele veio para salvar. Ele não precisava passar por esse vexame de se tornar um homem. Teve numa manjedoura. Fora todo esse vexame, tem esse grupo tenebroso tentando colocar Jesus numa situação desconfortável. Que coisa terrível. Um homem totalmente justo, santo e bom. Meu Deus, quanta bondade há no Filho de Deus. Quanta graça naquele homem. As pessoas ficavam boquiabertas, não só ao ouvirem o seu falar, mas a sua forma de amar era cativante. A melhor figura de longe que tocou esse chão aqui era um homem, Deus homem entre nós. E aqui ele está sendo a toda hora provocado. Não tem uma hora que o seu pavio, por mais longo que seja, não chega ao final e você acaba falando uma besteira. Jesus, ele está aqui contido. Poderia usar isso como uma técnica, mas eu extrapolo aqui o ensino bíblico. Ficar escrevendo. Ele escreveu alguma coisa na areia. Alguns dizem que a gente pode contar até 10, outros até 100. Quem sabe até 1000. Mas Jesus está aqui, escrevendo na areia. Não fala nada para esses homens. Porque você gasta tanto do seu emocional, tanto da sua saliva, momentos tão preciosos, e você fica querendo argumentar com gente que só quer prejudicar. Gente que está com más intenções. E você tem que levar aquela discussão até a última instância. Não, você não precisa. Você não precisa. Jesus está aqui, calado. Mas eles continuam a provocar, até que Jesus se ergue. E ele dá uma resposta àqueles homens. E qual a resposta? Verso 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Que resposta sábia aqui. Porque só com essa resposta ele desmonta, ele nem está indo contra Roma e também não está quebrando a lei de Moisés, porque ele não entra no trâmite do julgamento, mas na sentença. Qual era o final? É apedrejar quem não tiver aqui pecado. Atira a primeira pedra. E esses homens são desmontados. Quanta sabedoria há numa resposta cheia do Espírito Santo. Uma resposta cheia do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nós vimos aqui um pecado flagrante. Alguém que está, assim, de uma forma inescapável sendo acusada. Nós também percebemos aqui a artimanha humana querendo se utilizar de alguém para acusar a outrem. Veja que artifício sorrateiro esse aqui. Eles estavam usando uma mulher, gente, levando uma mulher a um vexame desse, só porque, na verdade, o algoz era Jesus. Ou eles eram algozes de Jesus, melhor dizendo. Como é que você usa as pessoas? Você usa as pessoas para os seus fins particulares. Você não considera os outros. Você tem um tribunal sempre pronto, armado, onde todos, diariamente, você sai sentenciando. Eita, irmão, fulano é uma sentença. Tá. É fulano no trabalho, é uma sentença. É em casa, é uma sentença. Ô, meu filho, não tem um coração em você, não? O coração de Jesus, cheio de misericórdia e sabedoria. Pois clame a Ele, que Ele pode lhe dar esse coração. Tem uma canção que diz, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Se fosse o pastor Flávio, ele já ia puxar agora o louvor, né? Mas eu estou aprendendo, eu vou só citando. Mas, por fim, meus irmãos, tem aqui um juiz misericordioso. O que é que ele faz? Ele diz, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus está aqui lembrando um princípio da lei. Lá em 17 de Deuteronômio, verso 7, dizia justamente isso. Aquele que acusar é esse que tem que dar a primeira pedrada. Isso nos traz uma responsabilidade tamanha, meus irmãos, que quando nós vamos acusar alguém, você deve levar isso, você é capaz de levar isso até as últimas instâncias. Você deve ter certeza do que você está falando.
Essa testemunha deveria ser a primeira a executar a sentença de morte. Que às vezes nós só soltamos, mas nós não estamos dispostos a realmente entender e compreender o teor do que nós estamos falando. Isso a gente usa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja. O que é que a Bíblia diz? O próprio Jesus, em Mateus 7, diz que antes da gente tirar o cisco do olho do irmão, a gente precisa fazer o quê? Qual é o exercício? Tirar a trave do nosso olho. Talvez você se considere perfeito em alguma área. Isso não é desprezível. Na verdade, que bom que em algumas áreas da nossa vida a gente pode beirar a perfeição. É bom demais. Talvez em algumas áreas você possa olhar com franqueza e dizer assim, muito obrigado, Senhor. Porque ainda que eu tenha que me manter vigilante, esse pecado já não me assombra. Não é massa isso? Não é bom vencer o pecado? Imagine se todos os pecados tivessem o mesmo peso ao mesmo tempo sobre nós, irmãos. Impossível de administrar tudo isso. Impossível. Até o próprio Jesus, que era capaz de ser tentado em várias frentes e vencer todos ao mesmo tempo, Satanás vai de um por um. Deus é por demais misericordioso quando nos concede vitória sobre pecados. E agora todos os nossos esforços estão mais voltados para aquele pecado, ou para combater aquela falta. Às vezes não tem épocas na nossa vida que são assim, eita, agora eu vou combater o pecado do orgulho. Meu Jesus. Agora é o pecado da ira. Meu Deus, então você dá aquele zoom neles assim, não, você vai ter que ser tratado aqui. Aquele pecado da prostituição, ou da maledicência, e ele é tratado. E parece que pela soberana graça outras áreas vão ficando um pouquinho mais brandas, para que você possa recobrar suas forças e para que você possa obter vitória sobre o pecado. Meus irmãos, esse texto é muito rico, porque nos faz pensar que alguns pecados maiores, eles nos chamam mais atenção. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Há pecados que são gritantes, porque eles são moralmente assim, passíveis assim de uma disciplina, ou a gente já olha assim como o grande pecado, não é? Mas vocês sabem que a maioria dos nossos pecados, eles não são cometidos contra grandes tropeços, não são as grandes pedras que fazem a gente tropeçar. São o quê? Você tropeça numa pedra grande, se tropeçar você precisa urgentemente renovar seu exame. Você precisa ir ao oftalmologista. Mas o que nos faz muito tropeçar são as pequenas pedras, é ou não é? Porque ela está ali, você nem... São as pequenas pedras no caminho que faz a gente tropeçar mais vezes. E a essas pedras nós precisamos dar a mesma atenção às que a gente dá às grandes pedras. Esses homens, eles estão sendo bombardeados. Vejam, eles foram ali bombardear Jesus, não foi? Olha como isso se volta contra eles. A mente deles está sendo massacrada. Porque diz no verso 9: ouvindo eles esta resposta e acusados por quem? Pela própria consciência. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Pense numa bênção, essa ação de Deus na consciência da gente. Porque até um homem incrédulo, até uma pessoa vil, em algum momento a consciência dela é machucada. Ela tem um entendimento, ainda que pálido e distante, de que ela está indo contra uma lei que está gravada no seu coração. E vez por outra, a consciência do povo é golpeada. Isso se torna ainda mais gritante e muito mais proveitoso quando ocorre entre os santos. Porque nós temos a nossa mente golpeada e temos o Espírito Santo para nos alinhar os passos, não é? Porque só a mente golpeada não resolve. Vocês concordam?
Tem gente que é culpada. Meu Deus, eu tenho um parente meu que ele vive culpado, muito culpado. Ele sabe que está fazendo coisa errada e tal. Mas e aí? Você sabe que está culpado e você vai fazer o que agora? Você vai morrer, vai se matar. Esses homens saem da presença de Jesus. É uma das partes mais tristes dessa história. Eles vão lançando as pedras e depois eles se retiram. Não! Por que vocês se retiraram? Por quê? Eles estavam ali diante do supremo juiz capaz de perdoá-los. Eles deveriam ali confessar suas faltas e dizer assim: Senhor, a minha consciência pesa, o meu coração aqui explode, porque nesse momento eu tomo a consciência de que eu sou um pecador vil. Senhor, tem misericórdia de mim. É isso. Você vai sair daqui nessa manhã como? Com sua consciência pesada? Não. Você deve sair com seu coração quebrantado. Porque aquele que confessa e deixa alcançará o quê, irmãos? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o caminho. Não é o caminho da clausura. O diabo vai se aproveitar disso. Você é culpado, você não presta, e tal, e isso, e aquilo. As pessoas vão te acusar. Você passa e você se sente acusado por todos. É por isso que você precisa de Jesus. É por isso que eu preciso de Jesus. Antes de pregar, quantas vezes a nossa mente nos acusa, irmãos? Você é culpado. Antes de vir à igreja, você está lá, se adornando. Aí de vez em quando vem aquela culpa. Você não é digno de estar aqui. Você está ministrando louvor, aí na sua consciência você está ali. Ei, rapaz, você tem até a voz afinada, mas você não é o melhor cantor. O seu louvor não está chegando ao céu, não. Quem aqui não passa por isso, irmãos? Mas qual é o caminho? Me digam. O caminho é um só. É Cristo Jesus. É confissão, arrependimento. Como chegaram para... Eu creio que foi Spurgeon, eu não vou dizer isso com certeza, mas me parece que é o grande pastor Spurgeon, que chegaram para ele e disseram algum pecado de Spurgeon. E ele disse assim: você tem razão, eu sou isso. Mas eu sou mais do que isso. Você não sabe nada sobre mim. Você disse pouco sobre mim. Eu sou pior do que a imagem que você construiu sobre mim. É isso. Mas se alguém que tem a certeza de que mesmo esse Jesus, que é justo juiz, sabendo quem somos, resolveu nos amar. Vamos caminhando aqui. Jesus, até então, ele se levanta, ele escreve na areia, ele desmonta esse tribunal de acusação, e agora ele monta a corte da misericórdia. Olhe comigo para esse texto aqui, verso 9. Como é que esse texto começa? Verso 10. Erguendo-se Jesus. Erguendo-se Jesus. É um movimento, parece casual, mas ele já nos fala. Jesus se ergue, ele quer olhar nos olhos dessa mulher. Eu acho que essa mulher estava cabisbaixa, envergonhada, sendo acusada, exposta, violada. Esses homens se retiram e Jesus se levanta e olha nos olhos dessa mulher. Quanta dignidade há nesse juiz. Que coração esse juiz tem. Ele não é impassível, ele não é iracundo, mas cheio de graça e de misericórdia. Ele se ergue para falar com uma pecadora. E o que é que ele diz? Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? E Jesus diz assim: ninguém te condenou? Acho que aquela mulher já estava se vendo apedrejada. O apedrejamento é uma coisa cruel, né? Em qualquer circunstância. Mas havia também uma prática de enterrar o réu e ficar só a cabeça lá de fora e ele ser apedrejado. Acho que aquela mulher já estava se sentindo assim, morta, semi-morta. E ela, num ato de graça desse supremo juiz, ele diz assim: onde estão os teus acusadores?
E ela fala só isso na narrativa, ela só fala uma coisa. Ninguém, Senhor. Que frase linda, irmãos. Ninguém, Senhor. Não há ninguém me acusando agora. Senhor. Só podem alcançar o favor desse juiz quem o tem como Senhor da sua vida. Como tem como seu supremo Salvador. Você consegue imaginar que um dia nós estaremos diante do tribunal, diante do grande rei, diante do grande Senhor? Imagine se por um momento Jesus proferisse essa mesma fala. Ô Thaís, onde estão teus acusadores? Não tem ninguém para te acusar. Thaís, não, Senhor. Ingleidson. Jesus, ele poderia se voltar contra essa mulher. Porque ele é testemunha de todos os atos que os homens fazem debaixo do céu. Mas em João 3,17, grave isso no seu coração, olhe lá, João 3,17. Vamos ler juntos? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, essa é a ação misericordiosa de Jesus. Ele virá para julgar o mundo. Mas ele veio em sua primeira vinda não para julgar, não para condenar, mas para salvar. Jesus faz isso. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. E eu queria encerrar com isso, meus irmãos. Ele diz o que? A mulher, vai e não peques mais. Há um sinal evidente do perdão. Diz assim, vai. Isso é vida. Porque um passo, um respirar, um pulsar, depois desse episódio, significava o quê? Eu fui perdoada. Que minha vida deveria ter chegado ao fim. Nesse tribunal que os homens armaram. Ela vai. Ela volta. O Evangelho nos dá a oportunidade, meus irmãos, nós voltarmos e nós termos uma nova vida. Uma vida para a qual o Senhor Deus nos chamou. Vai, você é livre. Você pode caminhar com o perdão de Jesus. Mas há algo que me intriga aqui, meus irmãos. Porque Jesus diz assim, vai e não peques mais. Onde está o problema disso? Talvez essa mulher nunca mais tenha sido pega em adultério. Mas não pecar é muito abrangente, não é? Vocês já pecaram depois da conversão? Eu acho que o único caba que não pecou depois da conversão foi aquele homem na cruz. Lembra-te de mim quando viaja, morreu. No mais, quantas vezes nós fazemos promessas ao Senhor? Eu não vou pecar mais, meu Senhor. Eu não vou pecar mais. E logo se encontra em falha, em fraqueza. Deixa eu te dizer, Jesus ele não apaga o pecado, porque senão ele seria parcial. Mulher, você não fez nada, vai. Não é isso. Essa mulher pecou. Como é que o perdão de Jesus ele é completo aqui? Porque a misericórdia de Cristo não ignora a sua justiça. Parece simplório dizer, vai, não peque mais. Não é tão simples assim. Porque a gente não consegue cumprir. Porque pecamos ainda. E eu digo para vocês que o maior ato de misericórdia na vida dessa mulher não foi livrá-la do iminente apedrejamento, mas da morte eterna.
porque essa mulher escapou desse apedrejamento, mas um dia, fatalmente, ela iria morrer e iria para o tribunal comparecer perante o Senhor. Mas o que foi que Jesus fez? Seu maior ato de misericórdia, sua maior demonstração de graça foi ter se entregue ao justo juiz no lugar dessa mulher, em nosso lugar. Porque essa mulher não morreu, porque essa mulher que merecia o apedrejamento não fora morta naquele instante, ou futuramente, porque Jesus, ele tomou o lugar dela na cruz. É aí que habita o nosso perdão. Esse é o ato de maior misericórdia desse juiz que se faz réu, que toma os nossos pecados, que toma a nossa vergonha, que toma a nossa dor. Meus irmãos, e os nossos pecados são graves. Eu vou dizer aos irmãos, os nossos pecados são gravíssimos. Não é somente estacionar o carro no lado oposto de uma via, mas é perder a carteira por uma infração pesadíssima. E é ser preso, e é ser condenado. A nossa falta é gravíssima. Não minimize o seu pecado. Talvez você não se encontre na lista dos maiores pecadores. Mas você precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Evangelizando uma mulher, ontem, uma senhora, aos seus 85 anos, eu perguntava àquela senhora, a senhora sabe o que é pecado? E ela me respondeu assim, eu nunca fiz isso. Ela nem me respondeu que era pecado, ela já falou que não era transgressora. Aos 85 anos, ela disse, eu nunca fiz isso. Penso eu que na mente daquela mulher, ela pensava em pecados aqueles da primeira prateleira. O da última prateleira é melhor, né? Porque aqueles mais escondidos são os mais tenebrosos. Mas, meus irmãos, como pecadores vis, eu disse àquela mulher, falei um pouco do evangelho para aquela senhora, mostrando que até os nossos pensamentos são conhecidos por Deus. E toda quebra de mandamento é passível de punição e de morte, porque aquele que pecar, esse morrerá. Todo pecado é cometido contra a santidade do justo Deus. Mas, por baixo dessa toga, desse juiz, há um coração cheio de bondade. Por baixo desse paramento dele, dessa indumentária, há um coração disposto a perdoar. Esse Jesus cheio de misericórdia, ele estende a nós o seu perdão. Ele estende a nós a sua graça. Eu pergunto a você, o seu pecado lhe condena? A sua mente golpeia seus pensamentos? Você pode correr para Jesus e alcançar perdão. Mas você é desses muito certinhos assim? Que Cristo te mostre o seu pecado. Que lhe faça entender que você precisa da mesma graça e do mesmo perdão. E que possamos olhar para esse justo juiz, louvando. Nós vamos sair daqui a pouco. Se eu parar de falar hoje, eu digo a vocês, vão e não pequem mais. Mas se vocês forem encontrados em alguma falta, recorram a Jesus Cristo, que Ele é fiel e justo para nos perdoar as ofensas. Mas não queiram viver mais da mesma forma, porque esse Jesus é digno de vivermos para Ele, para o louvor dEle, em santidade e justiça. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Te louvo, Senhor, por Tua palavra. Numa história tantas vezes vista, ouvida, mas quando paramos para meditar, nós somos tão encorajados pelo Evangelho, meu Deus. Ó Senhor, perdoa-nos quando nos colocamos na posição de juízes, com a nossa própria lei.
É verdade, Senhor, que nós precisamos julgar de maneira justa, de maneira reta, mas ainda assim a nossa justiça é tão falha, Senhor. Mas que o Senhor nos dê misericórdia. Compadece de nós, Pai, quando precisarmos disciplinar os nossos filhos em casa. Quando precisarmos, Senhor, ter uma conversa franca com o nosso amigo de trabalho. Quando precisarmos repreender um irmão aqui na nossa congregação, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor possa produzir em nós um coração contrito e quebrantado. Porque fomos perdoados, Senhor Deus. Um perdão real, um perdão eterno, um perdão assegurado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós podemos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que possamos ir com um desejo intenso de não pecar mais. Que o Senhor nos ajude e nos santifique. Para a tua glória e louvor. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Até mais. Até às 18 horas. Orem por nós. Vamos para os campos missionários. Mas estaremos aqui reunidos também em adoração. Tem algum recado, pastor Flauber? O senhor chegou assim com a cara de quem queria dar um recado. Quer não? Tem certeza? Pois vamos almoçar, gente. Deus abençoe, viu?